ao 2º Distrito Policial de Campinas. De Campinas, Lucas Neri. 10h24, a gente faz agora ao vivo uma entrevista sobre erros médicos. Olha só esses dados. Entre janeiro e maio desse ano, o Brasil registrou 37.170 novos casos de erros médicos, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, há 153.993 processos pendentes e mais de 31 mil casos julgados. No ano passado, o número total de ações judiciais por erro médico saltou para 74 mil. Isso representa um aumento de 506% em relação ao ano anterior. Ao vivo, a gente conversa com Giovanni Lolato. Ele é gerente de operações da Organização Nacional de Acreditação, que é quem traz, inclusive, alguns dados com base em informações da Anvisa. Giovanni, muito bom dia para você. Obrigada pela sua participação aqui no CBN. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia. Bom dia. Giovanni, e aí esse dado, esse crescimento do total de ações judiciais por erro médico acabou saltando um aumento aí de mais de 500%. São vários casos. O Brasil registrou apenas nos primeiros meses desse ano mais de 37 mil novos casos de erros médicos. O que esse cenário atual representa para você? A gente até tem tentado trazer mais o termo, né, das falhas assistenciais, né, ou falhas que acontecem aí na prestação da assistência dentro dos serviços de saúde. Sem dúvida, esse é um dado bastante alarmante que nos traz muitas oportunidades, não só em termos de uma padronização melhor dentro das organizações, mas até como que as instituições, órgãos como a ONU, dentre outras, elas podem lançar iniciativas diferentes para a gente tentar reduzir, né, minimizar e com certeza reduzir, porque eu acho que esse é o nosso grande objetivo, a gente zerar essas falhas, né? A gente entende que falhas de processos podem acontecer, mas o que a gente precisa perseguir e persistir dentro das organizações é o estabelecimento de um padrão para fazer com que essas falhas não alcancem os pacientes que estão os usuários, né? Esse é o nosso grande intuito. Então, essa mobilização das instituições em prol dessas ações mais assertivas, a gente precisa, sem dúvida, trabalhar melhor isso. Uhum. E quando você fala aí nas falhas na assistência, a gente tem um dado aqui que entre agosto de 2023 e julho do ano passado, foram aí mais de 396 mil casos. E aí, só para poder trazer um pouquinho na prática para quem nos acompanha, né, explicar um pouquinho o que significa na prática aí dentro das unidades de saúde, questões aí de falhas nessa assistência. Tá, a gente pode dar como exemplo aqui, por exemplo, um diagnóstico que foi feito de forma tardia ou atrasada, ou então até um diagnóstico errado, né, quando a equipe tem ali todas as informações, exames, e ainda assim, em cima disso, acaba errando no diagnóstico, um procedimento realizado no paciente errado, ou até no local, na lateralidade errada. Às vezes o exame também pode ser realizado no paciente errado, troca, né, um medicamento que às vezes pode ser administrado numa dosagem inadequada, ou até no paciente também errado ou trocado. A gente pode também considerar que existem aí algumas rotinas, né, protocolos que os profissionais precisam cumprir, por exemplo, quando o paciente precisa passar uma sonda, né, ou então preciso fazer um medicamento venoso. E aí, se eu não cumprir com a higienização, a antisepsia adequada, eu posso estar ocasionando uma infecção desnecessária naquele paciente. Então, todos esses exemplos, e lógico, dentre outros aí, são considerados aí falhas assistenciais. Uhum. E é possível aí já poder pontuar algumas questões, o que você observa em relação à melhoria da qualidade desses serviços de saúde para que esses caminhos, por exemplo, essas falhas na assistência não aconteçam, sejam aí evitadas, né? Diminuem o número de casos. Uma das coisas que a gente vem observando, assim, é uma cultura, um melhoramento da cultura institucional, isso fazendo com que as pessoas entendam que é importante o registro, né, porque a gente só tem esses dados a partir de um registro. Então, conforme as organizações elas vão trabalhando mais a qualidade e a segurança do paciente, a gente percebe que a gente aumenta o número de registros. Isso é positivo, porque nos traz aí dados mais reais, de fato, do que está acontecendo dentro das instituições, para a gente poder agir. Outro ponto que a gente vem percebendo é uma preocupação maior das organizações em termos de gestão, né, na profissionalização da gestão. Então, as organizações estão buscando não só a capacitação das lideranças, mas bem como o estabelecimento aí de modelos de gestão mais assertivos, justamente para que eles consigam com isso maiores e melhores recursos, né, as pessoas mais capacitadas. Consequentemente, com isso, a gente consegue estabelecer um melhor padrão nesses processos, protocolos,
E não só o estabelecimento do padrão, mas principalmente a aderência desses profissionais nesses padrões, né? Então, são ações conjuntas que se conectam o tempo todo e que, sem dúvida, se elas forem implementadas de uma forma bastante consistente e sustentáveis, a gente consegue evitar essas falhas. Uhum. Você pontuou aí um pouquinho sobre o número, né, desse aumento de ocorrências relacionadas ao maior número também das denúncias. Isso é importante também para mostrar esse cenário atual, o que está acontecendo, né, para as pessoas realmente, assim que identificam a questão, fazer a denúncia e ir atrás também dos direitos. Exatamente. Então, assim, a gente sempre estimula, né? Se tem algum familiar ou paciente que está passando por uma situação assim, de alguma falha que foi percebida por eles, né? Procure imediatamente a instituição local, né? Os profissionais responsáveis para que isso possa ser registrado. A gente também na ONA, com as organizações acreditadas, tem lá no portal da ONA, tem um canal aberto, não só para os profissionais, organizações de saúde, mas também para os usuários, porque a gente entende que quanto mais a gente tiver essas informações em mãos, mais a gente consegue atuar com ações consistentes, né? Isso é bem importante. Tá certo, então, Giovani, muito obrigada, viu, pela disponibilidade, por esclarecer pra gente algumas dúvidas aqui na CBN. Imagina, a gente que agradece o espaço. Um bom dia para vocês. Bom dia. Giovani Lolato, a gente conversou, ela é gerente de operações da Organização Nacional de Acreditação, que traz alguns dados aí sobre erros médicos e falha na assistência à saúde no país. 10h30.